Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês passaram da nossa última aula para agora? Hoje nós vamos trabalhar com a unidade 3 ainda, mas nós vamos nos aprofundar nesse capítulo, porque ele foi dividido em duas partes. Hoje nós vamos começar a partir do estudar a língua. Mas antes da gente começar aqui, eu queria perguntar para vocês, gostaram da história do Minotauro? Conseguiram descobrir por que ele estava tão gordo? Qual foi o segredo dessa história? Vocês partilharam isso com a sua família? Procuraram em outras plataformas? Ficaram curiosos para ver os desenhos? Gente, vou contar um segredo para vocês aqui, tá? Que vai entregar a idade da professora agora. Em 1970 e alguma coisa, a professora assistiu a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV. Depois disso, já houve uma segunda versão. Alguns de vocês já assistiram isso? Provavelmente nessas plataformas no YouTube ou em alguns canais que vocês têm em casa, pode ter para vocês assistirem. Fiquem curiosos, dê uma fuçadinha, procurem por lá, tá bom? Vocês vão gostar das histórias. Tem muitos artistas conhecidos hoje, que já são adultos, que começaram lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá certo? Agora nós vamos aqui, ó, para a nossa rotina. Olha lá a nossa rotina. Nós vamos estudar a língua, nós vamos falar sobre substantivo e adjetivo, concordância e ortografia do X. Eu sei que muitos de vocês já viram isso nos anos anteriores, mas a gente vai dar uma retomada e dar uma explicaçãozinha um pouquinho mais profunda de acordo com o quarto ano. Vocês vão assistir a nossa videoaula. Depois, em casa, vocês vão estar fazendo ali as atividades da página 46 a 50. O que eu quero que vocês prestem atenção? Toda vez que falo aluno em casa, que pausar o vídeo, é porque às vezes você vai ver isso numa outra plataforma, tá? Então, nessa outra plataforma, você vai poder estar pausando. Aqui você pode estar assistindo toda a aula, faça anotações aí do lado da sua página para você lembrar de perguntar alguma coisa para o seu professor pelo aplicativo ou para você dar uma sugestão também para esse professor a respeito das nossas videoaulas, certo? Depois, nós vamos explicar sobre o substantivo, adjetivo e vocês vão ver que aqui vocês vão continuar assistindo essa explicação, que se for na plataforma novamente você pode voltar, pausar, tá certo? Depois, você vai fazer em casa, ali as atividades da página 47 até a 50. Vejam que no final, sempre a gente coloca para você tirar as dúvidas com o seu professor de sala de aula. Lembrando, mais uma vez, vejam os combinados dos seus grupos de aplicativo. Por quê? Porque normalmente as pessoas nos aplicativos mandam muitas mensagens desnecessárias. Faça perguntas para o seu professor relativa à aula. Mande as atividades para o seu professor que ele solicitar. Se ele pediu de forma privada para você mandar para ele apenas e não no grupo, ou se o professor pediu que você mandasse as atividades no grupo. Então, siga essas regras, por favor, para uma boa convivência no grupo e para não entupir os celulares dos pais com muitas mensagens. Tá bom? Agora, começando propriamente, vamos aprender sobre substantivos, adjetivos e concordância? Vamos lá? Substantivo. O que é o substantivo? O substantivo, ele pertence à classe de palavras que dão nome aos seres, tá? Que podem ser reais ou podem ser imaginários, concretos ou abstratos, tá? Além disso, ele inclui nome de ações, estados, qualidades, sentimentos, etc. Tudo que é substantivo, o meu professor, quando eu estudava, ele dizia que tudo que era substantivo tinha substância, ou seja, era coisa concreta. Mas em casa, eu pensava assim, mas e tem coisa que a gente não consegue pegar e tem nome? O ar. Ele não tem uma substância que eu possa pegar, mas a palavra ar é um substantivo. Então, olha que interessante, essa definição de substantivo, ela não está ligada apenas a coisas concretas, coisas reais ou imaginárias, ela está relacionada também a coisas abstratas e coisas que não são substanciais para nós,
tá bom? Estudar a língua, olha lá, substantivo e adjetivo. O interessante aqui, ó, é o box amarelo, onde está a frase. E avistaram diante de um enorme fogão, de lenço vermelho na cabeça. Lembra alguém de lenço vermelho na nossa história, né? A tão procurada criatura. E aí ele destaca algumas palavras dessa frase. Ele destaca fogão, que diz que é o nome do eletrodoméstico. Ele destaca a palavra lenço, que é o nome da peça de vestuário. Ele destaca cabeça, que é o nome de uma parte do corpo. E destaca a palavra criatura, que é o nome de uma pessoa ou coisa criada. E olha só, dessas coisas todas levam o nome de substantivo. Palavras que nomeiam pertencem à classe dos substantivos, ou seja, tudo aquilo que dá nome para as coisas. Para seres vivos, pessoas, animais, plantas, para sentimentos, amor, paciência, raiva, etc. Para objetos, lápis, bola, óculos, telefone. Para os elementos da natureza, chuva, vento, oceano, lua. Tá? Esses são alguns dos exemplos de substantivos. Eu sei que vocês já conhecem um pouco dessa definição de substantivo, então é só mesmo para estar relembrando vocês. Agora o adjetivo, que às vezes para alguns é um pouco difícil de entender o conceito do que é adjetivo. O adjetivo é uma classe de palavras que confere, quer dizer, que dá características a um substantivo. E nisso, logo de cara, eu quero destacar para vocês assim, as pessoas quando falam adjetivo só pensam em coisas boas, características boas. Nem sempre um adjetivo é positivo, às vezes um adjetivo pode ser negativo, tá certo? Então aqui, ó, ele dá um exemplozinho do substantivo lenço e ele acrescentou um adjetivo, uma cor, vermelho. Além de vermelho, qual outro adjetivo você daria ao lenço? Eu posso dizer que o lenço é novo? Eu posso dizer que o lenço, negativamente agora, está velho, rasgado, sujo, bonito, florido? Olha quantos adjetivos eu posso dar para o substantivo lenço. E aqui ao lado ele coloca, ó, enorme e fogão. Ô professora, mas enorme é adjetivo e aqui ele está na frente. Sim. Mas o adjetivo enorme está se referindo ao substantivo fogão. Então, o adjetivo também pode vir à frente do substantivo, se referindo a ele, tá? Era um enorme fogão. Qual outro adjetivo eu podia usar para fogão aqui? Era o quê? Era um sujo fogão? Era um pequeno fogão? Era um colorido fogão? Percebem? Agora, indo um pouquinho para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre adjetivos agora, que eles podem acompanhar os substantivos antes. Ganharei um belo presente. O adjetivo está na frente, novamente, como a história ali do fogão. E o substantivo presente veio depois. Ou depois, mamãe fez uma torta, que é o substantivo. E qual é a característica da torta? Deliciosa. Qual outra característica você podia dar para essa torta? Ela podia ser uma torta salgada? Torta doce? Uma torta ruim? A torta queimada? Ai, que horror! Mas podia ser, né? Agora aqui, ó, na página 47, ele pede para você se lembrar de alguns objetos que você costuma trazer na mochila. Escreva na coluna A os substantivos que nomeiam 6 objetos. Já chama a atenção de vocês aqui. Quando ele fala objetos que você costuma trazer, o que ele quer dizer com isso? As respostas vão ser pessoais, vão ser as suas respostas.
tá certo? Na hora de você passar para o professor e na hora do professor corrigir, ele vai dar algumas respostas que são possíveis. Depois, na letra B, ele diz assim, atribua um adjetivo a cada substantivo, anotando-o na coluna B. Então, vamos ver? Só, assim, um modelinho para vocês. Que nós colocamos aqui, ó, borracha e lápis. E para a borracha, eu disse que ela era macia. E o lápis, eu disse que ele era preto. Eu poderia colocar que a borracha é velha, que a borracha é nova, que a borracha é dura. Eu poderia dizer que o meu lápis é de outra cor além de preto, eu poderia dizer que ele é vermelho ou amarelo. Eu posso dizer que o meu lápis é pequeno, grande, descascado. Percebe quantas qualidades, adjetivos eu posso dar para cada objeto? Então aqui foi dado o exemplo de 2, mas vocês vão completar depois com as de vocês. Não precisa fazer igual o que está aqui. Aqui é só um modelinho para vocês terem noção, tá bom? Continuando. Escreva os substantivos que dão nome a 3 de seus colegas de classe. Novamente, vocês estão vendo ali, ó, em vermelho, respostas pessoais. Por que respostas pessoais? Porque são respostas suas. A sua resposta não é igual do seu coleguinha. Então, aqui cada um vai ter a sua resposta. Você vai falar de 3 colegas seus. Então, o que vai escrever o substantivo que dá nome? É colocar o nome do seu colega. Lembrando, nome, substantivo próprio, letra maiúscula, tá bom? No terceiro, quais são os 3 animais de que você mais gosta? Escreva os substantivos que os nomeiam. Você vai citar os animais que você gosta. Novamente, uma resposta pessoal, percebe? O seu animal escolhido pode não ser igual do seu colega, como não pode ser igual, por exemplo, a uma resposta possível que a professora coloque. Quando coloca a resposta possível, é que pode ser aquela ou pode ser a sua. Escreva o nome de um sentimento que você considera bom e de outro que você julga ruim. Sentimentos. Um sentimento bom que você sente e um sentimento que você acha que esse sentimento não é tão bom assim, tá bom? No quinto, reescreva aqui as frases acrescentando um adjetivo ao substantivo que está destacado. O Minotauro era um monstro. Que característica que eu posso dar para esse monstro? Eu posso dizer que ele era um monstro feroz, um monstro furioso, um monstro enorme, um monstro malvado? Ou eu posso mudar a história e dizer que ele era um monstro fofinho, bonzinho? Tá bom? Vocês vão preencher as outras questões e observem que para cada uma delas foi destacada uma palavra, um substantivo. E para esse substantivo, você vai estar colocando ali o seu adjetivo. Tá bom? Olha lá, o Minotauro era um monstro feroz. Nós escolhemos feroz aqui, você pode colocar qualquer outra, tá bom? Palavras que concordam. O que são as palavras que concordam? Elas têm a ver com o gênero. Olha lá, circulado em vermelho. Se você quiser circular em vermelho aí, pode. Tem a ver com o gênero feminino ou masculino. Então, para o masculino, o que eu uso para concordar? O, os, o garoto, o bolinho, o país. E para o feminino, a garota, a cesta, a Grécia. Também existe aí, ó, a nossa concordância em relação ao número de elementos. Então, por exemplo, quando eu tenho uma coisa só, um só, é singular. E ali ele tem um exemplo, tá? Um bolinho, uma cesta, um monstro. Mais de um. O que é esse mais de um? Mais de um aí quer dizer o quê? Que são vários. É o plural.
Então, 2 bolinhos, várias cestas, muitos monstros. E chama a atenção de vocês para uma coisa que às vezes a gente se perde um pouquinho. Se vocês observarem aqui, ó, 2 bolinhos, tá vendo? Acompanha com o plural. Várias cestas, muitos monstros. E vocês vão observar que em algumas das nossas palavras e das nossas expressões na língua portuguesa, algumas palavras, o plural delas é um pouquinho diferente, mas elas são exceções. Tem uma delas, inclusive, na nossa tarefa de hoje. Então, já é um desafio para ver quem vai conseguir fazer essa resolução da maneira correta, tá bom? E aqui, ó, olha que interessante, ele diz ali, ó, compare as frases. O Minotauro comia um bolinho gostoso. Aí tá lá, bolinho, no substantivo no singular, e gostoso, o adjetivo também no singular. Agora, quando ele passa para o plural, o Minotauro comia muitos bolinhos gostosos. Bolinhos está no plural e o adjetivo também concorda com ele. O adjetivo também vai para o plural, tá certo? Na nossa página 49, aí nós temos ali, ó, converse com os colegas, que aí não dá para fazer com colega, a gente conversa com o pai, com a mãe, com a avó, não é assim? E responda. Se o substantivo é masculino, como fica o adjetivo que o acompanha? Lembra que tem que ter a concordância? Se está no masculino, o substantivo, o que vocês acham que vai acontecer com o adjetivo? Uma boa pergunta, né? E se o substantivo é feminino? Será que vai acontecer coisas diferentes? Será que vão acontecer coisas iguais? Aqui na questão 2 agora. O que acontece com o adjetivo se o substantivo que ele acompanha está no singular? E se está no plural? Quer dizer, eu tenho um adjetivo. O que acontece com esse adjetivo se ele, o meu substantivo está no singular, se é um só? E se for mais de um, o que acontece? Tá certo? No exercício 3, complete a regra. O adjetivo concorda com o substantivo em e aí eu chamo a atenção de vocês para os nossos slides anteriores. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha lá, circulado em vermelho. Olha lá, circulado em vermelho. Não falei nada, já estou indo lá para frente. Até a próxima, muito obrigada. Tá bom? Agora, a atividade 1. Ele pede para pintar os substantivos que estão no plural. Olha só. E ele dá um pequeno texto aí para vocês estarem fazendo isso. Então, ele começa ali mostrando. Tudo acertado, Dona Benta partiu com os meninos para a Grécia. Vamos encontrar? Então, só para dar uma dicasinha, olha lá. Meninos. E depois embaixo, ondas. Percebe? Olha que bacana. Professora, existem outros? Sim, existem outros. Mas agora é a sua parte, agora é a sua vez. E eu quero ver quem vai acertar. No exercício 2, ele pede assim, ó, reescreva as frases passando-as para o feminino. Isso quer dizer que a maior parte da frase, né, ela está escrita direcionada, concordando com o masculino. Na hora que você for escrever a frase novamente, você vai ter que fazer adequações para que ela concorde no feminino, tá bom? Então, olha só, o avô acompanhou os netos aventureiros na viagem. Qual seria o feminino de o? E de avô? Esse vocês sabem, esse é fácil. Olha como fica. A avó acompanhou as netas aventureiras na viagem. Lembra que eu falei da concordância? Olha só. Aventureiros, aventureiras.
E aventureiros e aventureiras se referem a netas e netos. Então, o adjetivo também vai fazer a concordância. Eu não posso colocar aqui netas aventureiros, tá certo? Nos outros exercícios, a mesma coisa. Nos outros exercícios, vocês vão estar ali, ó, tentando adequar. Vocês viram que não é difícil. É só uma questão de estar lendo. Na hora que você terminar de escrever, leia a sua frase, leia para sua mamãe, leia para o seu papai. Veja se no seu ouvido ela soa bem. Normalmente, quando a concordância está correta, a frase soa bem aos ouvidos, tá bom? No exercício 3, complete as frases fazendo os adjetivos que estão entre parênteses. Quem que lembra o que é parênteses? Ó, esse sinal gráfico aqui, ó. Que eles estão entre parênteses, concordar com os substantivos. Então, corajoso vai concordar com qual substantivo? Olha lá. Letra A. Os meninos entraram no laboratório. Os meninos o quê? Eu posso pôr os meninos corajoso entraram no labirinto? Vocês ouviram a leitura? Como ficou estranho? Então, corajoso eu tenho que fazer concordar com os meninos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Os meninos corajosos entraram no labirinto. Olha como soou bem melhor agora. Vocês vão fazer a mesma coisa nas próximas letras, tá bom? E o ortografar. O ortografar, aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque ele pede que você separe as palavras no quadro de acordo com o som da letra X. E para ajudar vocês, eu vou pedir que vocês depois pausem e façam essa escrita. Porque cada palavra aqui apresentada no quadro, esse X tem um som diferente. Então, por favor, anotem aí depois. Olha lá. Na coluna da palavra baixo, o X tem som de CH. Nessa coluna, em examinar, o X tem som de Z. Na coluna de experiência, o X tem som de S. E na coluna de oxigênio, o X tem som de XI. E aí nós fizemos aqui, ó, as duas primeiras palavras. Mexer. E já risquei lá. Essa é uma estratégia, o riscar ali, é uma estratégia boa para você não se perder nas palavras, para saber qual palavra já foi. E aqui, ó, exterior, também já foi riscado ali, tá bom? Não é um exercício difícil, mas que você precisa prestar atenção. E eu acho necessário você falar as palavras, para você ter certeza em qual coluna você vai colocar. E eu peço a vocês que, por favor, façam depois a anotação, depois com o vídeo pausado. CH, Z, S e XI aqui na frente, tá bom? Que aí facilita bastante. Agora, para fazer em casa, aquela parte que a gente ama, a página 53 e 54, os exercícios de 5 a 8. Olha só. Só professor para ficar feliz assim com tarefa, né? Só a gente mesmo. Olha que interessante, nós tínhamos feito na aula anterior até o exercício 4, então nós vamos começar agora a partir do exercício 5, lá na página 53. E ele pede para você ler o poema. Te dá duas perguntinhas a respeito. Em seu caderno, olha lá, caderno, copie os substantivos encontrados no texto. Então, aqui nesse texto, você vai procurar, você vai achar alguns substantivos. Então, você vai escrever aí os substantivos. Na letra B, encontre os substantivos que são seguidos por adjetivos e anote-os. Ou seja, substantivo vai vir na frente e o adjetivo depois. Então, aí ele fala que são substantivos que são seguidos de adjetivos, ou seja, o adjetivo vai vir depois. Anote aqui também. Lembra da definição do que é adjetivo? Então tá. Agora, no exercício 6, ele pede para você reescrever as frases, apresentando a cada substantivo destacado o adjetivo indicado. E olha que legal. Na letra A, ele diz assim, na vitrine havia
saias. E aí ele diz assim, indica um adjetivo indicando cor. Ele disse qual cor que ele queria? Então, você pode indicar a cor que você quer, a cor que você prefere? Sim, tá? Então, na vitrine havia saias, por exemplo, amarelas. Lembrando que esse adjetivo vai ter que concordar com o substantivo. Ali está no plural, então o adjetivo também vai para o plural. Se atentem a essa concordância, tá bom? No exercício 7, ele diz assim, reescreva as frases passando os trechos destacados para o singular. Ou seja, está no plural, existem muitos, existem vários, e eu vou colocar como se estivesse apenas um. Então, logo na primeira letra, o labirinto tinha uns corredores compridos. Aqui eu não vou dar dica, não. Aqui eu vou deixar vocês pensarem. Tá bom? Tá facinho, vai. Esse aqui tá facinho. No exercício 3, ele diz assim, desculpa, no exercício 8, ele diz assim, no início do ano, uma garota do 4º ano anotou alguns itens que deveriam ser comprados para completar seu material escolar. Veja, aí ela coloca uma lista. E aí embaixo dessa lista ele dá uma ordem para você. Reescreva essa lista, substituindo o numeral 1 por 2. Atenção ao plural das palavras. Então, lá você vai reescrever a lista toda, substituindo o número 1 pelo número 2. Eu acho que esse aí está tranquilo para vocês. É assim? Voltamos aqui na nossa rotina da aula 4. Olha, passamos pelo substantivo, adjetivo, concordância, ortografia. Fizemos ali a leitura das páginas 46 a 50. Vocês vão estar fazendo essa leitura em casa, acompanhando, pausando o nosso vídeo, se for o caso, tá? Depois vocês continuaram assistindo e agora vocês vão fazer as atividades em casa. A nossa tarefa, e eu peço a vocês que façam a correção e as dúvidas de vocês tirem com os professores pelo aplicativo. Muito obrigada, uma ótima semana para vocês e até a próxima aula. Um grande beijo para vocês, a gente está morrendo de saudade. Professoras, meu respeito, meu carinho e a minha empatia.